Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Amados, nós estamos lendo, estudando o livro de Gênesis durante todo esse ano, né? Nós iniciamos Gênesis na segunda-feira e agora nós vamos até o final do ano estudando o Pentateuco. O nosso capítulo de hoje é o capítulo 3 de Gênesis. E hoje, amados, eu quero passear um pouquinho com vocês aqui por esse capítulo 3. Eu vou ler como versículo-chave para o nosso devocional o versículo 22, mas nós vamos, durante o devocional, falar e ler sobre vários versículos. Por isso que é importante você sempre ler o capítulo antes, que fica mais claro, mais nítido quando nós falarmos e citarmos os versículos aqui. Então, eu encorajo você sempre a ler o capítulo antes, mas se por algum motivo você não consegue, tudo bem. Mas leia o capítulo 3 de Gênesis, não deixe de ler, faça dessa rotina aí a sua leitura bíblica, né? Já que você acompanha os áudios, os devocionais aqui, estabeleça também a sua rotina de leitura bíblica. É por isso que nós sempre colocamos um capítulo ao dia, que aí já encoraja os irmãos a terem a leitura bíblica do dia e ouvirem um devocional e se alimentarem da palavra de Deus e meditarem nas escrituras, que é o mais importante, amados. É nós meditarmos na palavra de Deus, lermos, estudarmos e meditarmos nela, porque a palavra de Deus é viva, é poderosa e é eficaz. Então, aqui em Gênesis 3, o versículo 22 está escrito assim: Então disse o Senhor Deus: Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Amados, por que Deus fez essa declaração? Porque quando nós lemos aqui no início do capítulo 3, nós vemos que o homem ele foi o que? Ludibriado pela serpente, ou seja, pelo diabo. A não acreditar em Deus, mas a acreditar naquilo que o diabo estava dizendo. Deus havia dito para o homem, nós vimos isso quando lemos o capítulo 2, se você leu o capítulo 2 você já passou por isso, ali no versículo 16 e 17, quando Deus falou assim: olha, você pode comer livremente de qualquer árvore do jardim. Deus falando com o homem. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que você comer, certamente você morrerá. E daí aqui no capítulo 3 nós vemos a serpente falando para a mulher, ali no versículo 4 e 5, dizendo assim: não, você não vai morrer, certamente que você não vai morrer. Por que você não vai morrer? Deus não quer que você coma porque ele sabe que no dia em que dele você comer esse fruto do conhecimento do bem e do mal, os seus olhos vão se abrir e vocês, seres humanos, serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher ouviu isso, ela pensou: então é por isso que Deus não quer que nós comamos do fruto do conhecimento do bem e do mal? E aí Deus disse que a gente vai morrer? Então o que Deus está nos impedindo é que nós sejamos como Ele? Que absurdo é esse? Olha a mentalidade, né, amados? Eu fico imaginando o quanto o diabo, imaginando não, a gente sabe muito bem que o diabo ele é astuto manipulador das palavras. Ele ludibria, ele convence, ele vem com um engano que parece algo tão bonito. Ele tem assim essa habilidade, porque se ele conseguiu convencer um terço dos anjos a se rebelar contra Deus com ele, eu fico imaginando, e quando a gente olha para as situações hoje, a gente pode ter essa certeza do quanto o diabo é um convencedor nato. Ele consegue convencer as pessoas a segui-lo. E quando nós vemos aqui ele falando isso para a mulher, com certeza o jeito dele de falar, de convencer, era muito real. E a mulher foi lá e comeu e ofereceu ao homem, e o homem comeu.
Ou seja, o que se tornou atraente para o ser humano? Se tornar igual a Deus. Deus disse que eu ia morrer. Na verdade, Deus quer me impedir de ser como Ele. E eu quero ser como Deus. Então, essa oferta foi a oferta que o diabo fez para o ser humano e o ser humano aceitou, acatou, acreditou nisso. Na verdade, Deus criou o ser humano para ser influenciado apenas por ele, pela luz de Deus. Deus não criou o ser humano para ser influenciado pelas trevas. Por isso que ele disse: não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. É como se Deus estivesse falando: eu criei você apenas para ser influenciado e alimentado por mim. Eu não quero que você conheça o mal, eu não quero que você seja influenciado pelo mal, porque não foi para isso que eu te criei. Eu te criei para ser influenciado pela luz divina, pela vontade perfeita de Deus, né? Deus falando, como se Deus estivesse falando para o homem, pela minha vontade perfeita, agradável para você, porque eu sou o seu criador, eu sei o que é melhor para você. E aí o homem desobedeceu a Deus. Não é simplesmente uma desobediência, né? Toda desobediência é uma incredulidade. Então o homem não creu nas palavras de Deus, mas foi convencido pelo engano do diabo. E aí Deus, quando viu toda aquela situação, o que ele falou? Agora o homem se tornou de fato como um de nós, ou seja, conhecedor do bem e do mal. Só que o homem não tem a estrutura que Deus tem. Deus é o único que consegue lidar, conhecer plenamente o bem e o mal e não se permitir ser influenciado pelo mal. Só Deus tem esse poder absoluto. O homem não foi criado para isso, o homem foi criado para receber o alimento e a influência de Deus, da luz de Deus. Então Deus precisou falar o que está aqui no versículo 22 que nós lemos: não se deve permitir que ele tome do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Por quê? Porque se o homem, depois de ter comido o fruto do conhecimento do bem e do mal, comesse o fruto da árvore da vida, ou seja, da vida eterna, o fruto que fornece a vida eterna, ele se tornaria eternamente um homem com a natureza corrompida, a natureza caída, a natureza espiritual morta, porque Deus disse que ele morreria. Porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e o homem tinha o seu espírito, né? Porque Deus soprou, esse sopro é o espírito de Deus sendo colocado dentro do homem, sendo essa natureza espiritual. Deus criou o homem para se relacionar apenas com Deus e conhecer apenas a luz de Deus. Por isso que fala ali na Bíblia, ali no capítulo 2 de Gênesis, no final do capítulo, que o homem e a sua mulher, eles viviam nus e eles não sentiam vergonha. Por quê? Porque eles não tinham a maldade que apenas as trevas trazem a respeito da nudez humana. Eles não tinham isso. Então, para eles, não se sentiam envergonhados com a nudez. Pelo contrário, era algo que Deus criou, que Deus estabeleceu. Então, amados, Deus criou o homem para ser apenas alimentado pela sua luz. E esse conhecimento do bem e do mal trouxe a queda, trouxe a morte da natureza humana ali, da forma que Deus tinha criado. Por quê? Porque o homem passou a conhecer o mal e a ser influenciado pelo mal. Eu quero voltar um pouquinho com os irmãos no capítulo 1 de Gênesis, nos versículos 1, 2 e 3, quando fala sobre o haja luz. Muitas vezes nós lemos aqui e pensamos simplesmente na luz natural, mas essa mensagem, essa palavra, essa verdade de Gênesis, aqui no capítulo 1, versículo 3, quando fala haja luz, não é a luz natural, amados. Aqui está falando sobre uma separação que Deus fez da luz e das trevas espirituais. Esse texto eu quero ler com os irmãos. Para nós entendermos aqui onde eu quero chegar com os irmãos, né? Que eu quero chegar no modelo de vida da natureza caída, para nós entendermos a redenção que Cristo Jesus realizou,
que inclusive nós vimos ontem o modelo de vida do reino de Deus, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse modelo de vida da natureza caída, que é completamente diferente do modelo de vida do reino de Deus. O modelo de vida da natureza caída é um modelo de vida de muito sofrimento, esforço e pesar. Nós já vamos falar sobre isso. Então, aqui em Gênesis capítulo 1, fala assim, versículos 1 ao 3. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O que cobria a face do abismo? As trevas. E quem se movia sobre as águas, sobre a face das águas? O Espírito de Deus. E aí vem o versículo 3. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Amados, a luz natural, que é a luz do sol, a luz da lua ou das estrelas, foi criado apenas no quarto dia. Se você leu Gênesis capítulo 1, você já viu isso. Foi no quarto dia que os luminares foram criados, sol, lua e estrelas. Ou seja, esse primeiro dia, esse haja luz haja a manifestação da luz espiritual de Deus. Se torne perceptível a luz de Deus, a influência de Deus, o governo de Deus. Então, esse primeiro dia da criação, amados, é a separação entre a luz e as trevas espirituais. Deus fez questão de separar a luz das trevas. É por isso que Deus disse para o homem, não coma da árvore que produz o fruto do conhecimento do bem e do mal, porque eu não quero que você conheça as trevas. Você foi criado para a luz. Você não foi criado para as trevas. Você foi criado para a luz. As trevas eram destinadas apenas para os anjos caídos. Esse foi o objetivo, mas o homem preferiu acreditar em quem? Em Satanás, porque a oferta pareceu boa, né? Se tornar como Deus, ser igual a Deus. Então, o primeiro dia da criação, e aí quando diz ali no versículo 5, Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite, porque Deus sempre fez essa comparação. O dia simbolizando a luz e a noite simbolizando as trevas. Mas, amados, aqui ainda nem havia noite natural, tanto que quando nós olhamos, nós vemos aqui, passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Ainda não tinha noite natural, ainda não tinha sido criada o sol, a lua, as estrelas, que foram criadas só no quarto dia. Esse primeiro dia da criação é a separação que Deus fez entre luz e trevas. E Deus criou o homem apenas para a luz. A queda, ou seja, o engano que o diabo trouxe para o homem cair da sua posição e comer a árvore, comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, trouxe ao homem a possibilidade de conhecer as trevas e, mais do que isso, ser influenciado pelas trevas. Por isso que isso é a morte espiritual, porque Deus criou o homem apenas para ser influenciado por ele. Por isso que nos novos céus e na nova terra, quando nós lemos lá em Apocalipse, não haverá pecado. Satanás estará no lago de fogo de enxofre. Infelizmente, tem muitas pessoas que, por não acreditarem na redenção que Jesus Cristo veio fazer, Jesus Cristo veio redimir o ser humano dessa posição que ele teve lá no início da criação, essa queda. Jesus Cristo veio redimir o homem disso. E todos aqueles que não creem nisso, infelizmente, se tornarão participantes do juízo eterno. É triste isso, amados. É triste, mas muitos se tornarão participantes do juízo eterno e irão para o lago de fogo e enxofre junto com Satanás. Deus não criou o lago de fogo e enxofre para os homens. Era apenas para Satanás e os anjos caídos. Mas porque o ser humano caiu, ou seja, acreditou no convencimento ali, na argumentação de Satanás,
ele foi o que? Influenciado. A sua natureza espiritual pura que Deus tinha feito lá na criação, que era para receber só a influência de Deus, ela se tornou o que? Corrompida. E agora o homem poderia ser o que? Influenciado pelas trevas. Por isso, Deus o expulsou do jardim, porque se ele comesse do fruto da árvore da vida, ele seria eternamente esse homem corrompido. Amado, já imaginou a humanidade eternamente vivendo debaixo do governo das trevas? Deus não queria isso, né? Deus quer o quê? Deus criou a humanidade para viver debaixo do governo da luz, ou seja, do governo do Senhor, dele. É por isso que Deus expulsou do jardim e disse o que nós vimos aqui no versículo 22. Não se deve, pois, permitir que o homem tome também do fruto da árvore da vida, coma e viva para sempre, porque esse não é o objetivo. O homem precisa viver para sempre com a sua natureza espiritual pura, para receber somente a influência de Deus, e não corrompida pelas trevas, pelo pecado, pelo engano. E daí a vida, amados, estabelecida depois da queda, ou seja, a vida natural, meramente humana, da natureza corrompida pelas trevas, é uma vida difícil. E esse texto eu quero ler com os irmãos, que está aqui em Gênesis 3, nós vamos ler do versículo 14 até o versículo 19. Olha que vida difícil essa vida da natureza caída. Então o Senhor Deus declarou à serpente, ou seja, ao diabo: uma vez que você fez isso, maldito é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. À mulher ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Veja que é uma consequência da desobediência do ser humano. Mulheres aí, o sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Quando nós vamos ver o original ali no hebraico, tem algumas traduções, inclusive, que colocam isso, dizendo assim, que o seu desejo será contra o seu marido e ainda assim ele vai dominar você. Ou seja, não é um tipo de casamento de amor e cooperação e companheirismo como Deus criou para ser. Porque Deus criou a mulher para ser o quê? A auxiliadora idônea. Ou seja, Deus criou a mulher para ser ali uma com o homem, para que eles tenham um relacionamento de cooperação e auxílio, não um relacionamento de domínio, e não para que seja um relacionamento de desgaste. Então, esse desgaste é fruto do quê? É consequência do quê? Da natureza pecaminosa, da natureza desobediente. E ao homem, o que foi que Deus declarou? Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Deus tinha estabelecido o homem para quê? Para cultivar a terra, para cuidar da terra. Já tinha colocado tudo que o homem precisava. Aí agora vem essa declaração, esse decreto. Porque você ouviu, desobedeceu a mim, agora maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Amados, veja que vida ruim é essa, né? É uma vida de sofrimento, é uma vida de dificuldade de provisão, de mantimento, que vai ser com o suor do rosto, que vai ser trabalhoso para conseguir o mantimento. Ou seja, é uma vida difícil, é uma vida complicada. A mulher ali multiplicando grandemente o seu sofrimento na gravidez. Olha o que Deus declara ali a respeito, quando a gente vê serpente, né? Deus utilizou ali, fez
essa figura, né? Nós entendemos que foi uma serpente, sim, mas sendo utilizada pelo diabo. Então, quando Deus fala ali, eu porei inimizade entre você e a mulher, é porei inimizade entre o diabo e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Aqui já falando sobre Jesus, Jesus é o descendente da mulher, mas Jesus ferirá o que? A cabeça do diabo. O diabo vai ferir só o calcanhar, mas Jesus ferirá e feriu a cabeça do diabo. Aniquilou o diabo, expôs a vergonha pública. Então, esse modelo de vida da natureza caída, amados, é um modelo de vida difícil, é um modelo de vida de sofrimento, de desgaste, de exaustão, de dificuldade. Mas Jesus Cristo veio para redimir a humanidade. Amados, a partir da obra de Cristo Jesus, nós podemos ter um modelo de vida diferente. A partir da obra realizada por Cristo Jesus, nós fomos redimidos e resgatados. Em Cristo, a nossa natureza espiritual que foi morta. Por quê? Por causa do pecado, agora ela foi regenerada. Agora nós não vivemos mais debaixo da influência das trevas. Nós não vivemos mais debaixo da influência do príncipe do poder do ar que comanda esse mundo. Agora nós, cristãos, todo aquele que deposita sua fé na obra de Cristo Jesus, vive como deveria ser, como Deus criou para o homem viver, influenciado pela luz de Deus, influenciado pelo Espírito Santo, governado pelo Espírito Santo. Então, Jesus trouxe uma redenção para mim e para você. Quando nós olhamos esse modelo de vida de exaustão, de sofrimento, de dificuldade, não é mais o modelo de vida que Deus tem para mim e para você. Em Cristo Jesus nós temos um outro modelo de vida. E sempre foi assim, amados. Agora nós vivemos a partir da obra de Cristo já consumada. Mas lá no Antigo Testamento, todos os homens e mulheres que viveram pela fé em Deus, crendo que Deus enviaria o Redentor, todas essas pessoas também experimentaram essa redenção. Quando nós lemos em Hebreus, amados, fica bem claro que Deus, ele estabeleceu um modelo de vida que sempre foi pela fé. Mas lá em Efésios está escrito que foi na plenitude do tempo, ou seja, quando chegou o tempo perfeito de Deus, Cristo Jesus veio e fez a sua obra completa de redenção. Mas desde o princípio, a vida do homem com Deus para viver essa redenção sempre foi pela fé. Nós podemos resumir assim: os homens e mulheres lá do Antigo Testamento, eles acreditavam na redenção que viria. Eles sabiam que Deus enviaria Cristo Jesus para redimir a humanidade. E por crerem em Deus, eles viveram essa redenção de uma forma, vamos colocar aqui entre aspas, antecipada. Ou seja, quando nós vemos, por exemplo, a vida de Abraão, amados, Abraão não estava debaixo da lei, Abraão não estava debaixo da nova aliança, mas Abraão viveu plenamente a vida da graça de Deus. Abraão foi um homem próspero, Abraão foi um homem de fé, Abraão foi um homem que viveu uma plena confiança em Deus. Ou seja, ele entendeu a redenção que existia somente em Deus. Ele sabia que existiria uma obra completa, que Jesus ainda viria, mas ele confiava em Deus. Então ele viveu tudo que Deus oferece para a humanidade, que é esse resgate, essa redenção. É o não precisar viver debaixo desse modelo de vida difícil aqui. De dor, de sofrimento, de exaustão, de dificuldade. Amados, em Cristo Jesus, se nós entendermos a redenção que Cristo Jesus efetuou e nós crermos nessa redenção, amados, nós vamos viver a vida plena. Por isso que Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Amados,
Não é, quando eu falo isso, não é sobre dinheiro. Tem pessoas que acham que eu tô falando sobre dinheiro. Não, amados. Mas é a abundância de viver plenamente a vida de Deus. E a vida de Deus inclui sim a provisão financeira. Mas não é só isso. Inclui tudo. Inclui paz. Inclui alegria. Inclui satisfação. Inclui descanso. Não é uma vida de exaustão. Inclui alegria, não é uma vida de sofrimento. Apesar de nós passarmos por vários tipos de provações aqui nessa terra, o nosso coração está sempre alegre e satisfeito em Deus. É como o apóstolo Paulo fez uma declaração maravilhosa sobre o modelo de vida da redenção. O meu corpo pode se desgastar, mas o meu homem interior está sendo ativado, está sendo animado todos os dias da minha vida, está sendo renovado. O corpo pode sofrer, pode envelhecer, mas o homem interior, que é o nosso eu verdadeiro, é o nosso eu espiritual, o nosso espírito regenerado. Porque esse corpo aqui, esse corpo não herdará o reino de Deus. Precisamos receber um corpo glorificado, mas o nosso eu verdadeiro, que é o nosso espírito regenerado, pode desfrutar dessa vida de paz, de alegria, de satisfação. Não precisa viver debaixo desse modelo de vida aqui. Não precisa viver debaixo desse modelo de vida que nós acabamos de ler, de sofrimento, de dores, de exaustão. Deus tem uma vida diferente para mim e para você, amados. O Senhor estabeleceu um modelo de vida diferente. Nós só precisamos crer e confiar. Amados, a nossa vida com Deus é pela fé, não fé nas coisas, não fé na fé. Não fé, eu deposito a fé que as coisas vão dar certo, que vão acontecer do jeito que eu imagino. Não é esse tipo de fé, amados. É fé e confiança em tudo o que Deus é e em tudo o que Deus fez. Em tudo que Deus é e em tudo que Deus fala. Essa é a nossa fé, na suficiência de Cristo Jesus e da sua palavra. Portanto, quando nós vemos o relato da queda e o estilo de vida do homem caído, que é um estilo de vida que, quando nós lemos aqui, parece assim, nossa, então Deus está amaldiçoando tudo. Olha como Deus é ruim, como Deus é mau. Não, amados, é a consequência de se entregar às trevas. Foi o que o homem fez. O homem se entregou às trevas, se entregou ao diabo, aceitando a oferta dele e crendo na oferta dele. Por isso que hoje, amados, nós precisamos o quê? Ouvir a Deus e crer em Deus. Por isso que eu falei, é uma fé em tudo que Deus é, tudo que Deus fala e tudo que Deus fez. Não é sobre a nossa vontade, sobre o nosso jeito, não. É sobre Deus, é sobre o reino de Deus, é sobre a obra realizada por Deus em Cristo Jesus. Em Cristo foi realizada uma obra de redenção. E eu e você precisamos nos apegar a isso, amados, e a abandonar esse estilo de vida que é o estilo de vida da natureza caída. É um estilo de vida que acredita em Satanás, ou seja, que é ludibriado e enganado pelas ofertas e pelas argumentações de Satanás. Veja aqui que é uma vida pesarosa, difícil, e não é essa vida que Deus tem para mim e para você. Deus tem uma vida de descanso, que foi o que nós vimos no devocional de ontem. Por isso que Jesus disse: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu darei descanso para sua alma cansada. Amados, que eu e você entendamos isso, nós possamos, vendo a criação e vendo como Deus fez o homem para a luz e não para as trevas, que eu e você nós possamos nos apegar cada vez mais a Deus, a sua palavra, a sua luz. Sabe, que nós possamos nos expor à luz de Deus, porque Deus nos criou para a luz, para o bem. Deus não nos criou para as trevas, Deus não nos criou para o mal. Deus nos criou para sermos influenciados, governados, iluminados pela luz dele. Que eu e você entendamos isso, abracemos isso, confiemos nisso e possamos ver o resultado na nossa vida prática. A nossa vida prática é para ser uma vida de descanso, de confiança,
sabe? Não precisamos viver cheios, inundados de preocupação, de ansiedade, de tristeza, de desconfiança, de dúvida. Não precisamos. Podemos nos alimentar com as verdades de Deus, sabendo que Deus, ele nos criou para vivermos pela luz dele. E agora que nós estamos em Cristo, o Espírito Santo já vive em nós, nós somos um com o Espírito Santo e nós podemos viver o modelo de vida de Deus. Não precisamos mais viver o modelo de vida da natureza caída. Que eu e você entendamos isso e nos rendamos em nome de Jesus. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu ensino. Pai, a minha oração é que o Senhor ilumine os olhos do meu coração, do coração dos meus irmãos, que nós possamos compreender a grande redenção que há em Cristo Jesus. O homem, a natureza humana caída, ela está influenciada pelas trevas e a consequência disso é uma vida pesada demais, difícil, uma vida de tantas angústias, preocupações, aflições. E Pai, a vida que o Senhor tem para nós é uma vida de descanso, uma vida de confiança, uma vida em que nós vamos sendo iluminados e influenciados pelo Senhor. Pai, que eu e os meus irmãos entendamos isso e nos alimentemos com as suas verdades. Pai, que nós paremos de acreditar nas mentiras e nos enganos que Satanás continua falando a nós. Assim como ele falou ali com Eva, assim como ele mentiu para Eva, ele continua mentindo para nós, dizendo que não vale a pena confiar em ti, que quantas e quantas vezes nós confiamos e as coisas não acontecem. Isso é uma mentira. Se nós de fato confiamos em ti, Senhor, nós podemos desfrutar de tudo que o Senhor tem para nós, da paz, da alegria, da satisfação, da provisão. Senhor, tudo, tudo, tudo. Pai, que eu e os meus irmãos entendamos isso e paremos de nos rebelar contra o Senhor. Quantas vezes nosso coração fica endurecido e ao invés de confiar em ti, começa a acreditar nos enganos, nas argumentações, nas mentiras do diabo. Pai, a minha oração é que o Senhor nos dê discernimento, a mim e aos meus irmãos, sabedoria e discernimento para compreender quando é o diabo que está falando, quando são as argumentações, quando vem aqueles pensamentos na nossa mente que não são os pensamentos do Senhor. Quando nós começamos a agir não de acordo com a tua vontade, mas de acordo com a vontade das trevas, Pai, nos dá sabedoria e discernimento para nós pararmos, para nós falarmos, não chega, eu não vou por aqui. Esse é o caminho das trevas, o caminho pesaroso das trevas, mas eu vou pelo caminho de descanso da luz de Deus. Uma vida de paz, de alegria, de satisfação. Pai, nos dá discernimento para isso. Em nome de Jesus, temos vivido tempos difíceis, tem se aumentado, se multiplicado o engano, a mentira, a influência das trevas, mas nós nos posicionamos, Pai, nesse dia em rendição ao Senhor e queremos viver plenamente debaixo da influência da sua luz. Por favor, Pai, nos dá sabedoria e discernimento. Em nome de Jesus, nós queremos ser governados e influenciados pela sua luz, para que nós possamos ser a luz desse mundo, Pai. Em nome de Jesus, para a sua glória, para que o seu nome seja exaltado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.